gente fala de commodity, nossa audiência também presta muita atenção em Vale, né, Lucas? Então, eu queria endereçar a pergunta nesse sentido. Aproveitando a esteira da alta do minério ontem, né, de até 4% em Dalian, que puxou o Vale para cima também, e o quarteto de ferro, né, que vinha de algumas quedas. Para exemplificar, né, colocar aqui Vale, olhar no Profit rapidinho, nesse momento Vale cai 0,97%, mas na semana sobe 0,44%. O que eu queria saber de você, Lucas, é se essa alta tende a permanecer na expectativa do estímulo do governo chinês. Aham, legal. Primeiro, né, eu acho legal reiterar um dado muito importante aí que a gente teve ontem, que foi justamente a produção industrial da China, né? Então, hoje o nosso maior, né, comprador, né, então o maior cliente da Vale ali é a China, certo? E como a gente teve aí a produção industrial vindo abaixo do esperado, né, a gente consegue ligar justamente produção industrial, certo, a requerimento de commodity, né, principalmente, né, ali minério de ferro. Então, você precisa de insumo para a indústria. Como a gente teve o dado muito abaixo do esperado, certo? Então, o acumulado no ano está ali quase em 6%, a gente esperava que já, poxa, pudesse estar em 11%, né, falando de China. Então, a gente consegue ver que a gente está com enfraquecimento, isso por conta do cenário global, né? Não é só China em si, por conta de todo o cenário. Então, a gente acaba ficando um pouquinho preocupado no curto prazo, certo, para a Vale, porque aquilo, no longo prazo, a gente sabe que aquilo Vale é uma empresa para daqui 400 anos, né? Uhum. Então, apesar de toda essa queda que a gente teve do minério e dessa última retomada, a gente fica tranquilo aí. Nos patamares que Vale está negociando hoje, né, que a empresa está extremamente barata. Então, ela está com PL super atrativo, né, um endividamento totalmente controlado, né, teve dispêndio de capital em exercícios anteriores para novas operações que já estão gerando retorno, né, principalmente na área de cobre também. Então, no geral, o fator China, né, impacta aqui no curto prazo, mas é aquilo. A gente conseguindo sair de uma possível recessão dos Estados Unidos, o cenário global retomando, a China vai retomar com tudo também, certo? Então, a gente vai voltar a ter aí uma alta, né, algum apreço pelo minério de ferro, consequentemente pelo volume de importação da Vale, né? Então, colocaria isso aí só como um momento ali passageiro para uma eventual melhora um pouquinho mais para frente. Ô, Lucas, me parece que você está apostando bastante, né, nessa retomada do governo chinês para Vale, com um foco especial no segundo semestre do ano. Qual que é o preço-alvo que vocês estão projetando para a companhia no fim de 2023? Você pode dividir um pouco do seu racional nesse sentido com a nossa audiência? Sim, com certeza. Eu falo pelo valuation da empresa que eu fiz na mão. Hum. Peguei e fiz o clássico, né, de fluxo de caixa descontado, que para mim o clássico é o que funciona. O preço-alvo que eu tenho de Vale hoje é ali na casa dos R$ 109, certo? Se a gente, né, pegar o ajuste aí de dividendos, dá ali na região de topo histórico dela, um pouquinho acima. Então, a gente enxerga que Vale é um papel totalmente cíclico, né? Então, a gente sempre vai trabalhando em bandas com ela. Sempre que ela chega muito próximo do preço-alvo, né? Do preço justo dela, a gente sempre vem com uma derrubada aí grande e uma reacumulação ali pelos big players, que é justamente o que a gente está vendo agora, né? Então, Vale ficar oscilando da região entre 60 e 100 reais, 60 e 100 reais, né? Então, a gente já consegue ver que está tendo uma acumulação muito grande aí de ações, né? Então, players estão se posicionando. O papel ainda pode cair mais um pouco, só que aquilo, mais um pouco, né? A gente não espera que tenha mais 20% de queda de onde está agora, né? Bem difícil. Então, para justamente ali, comecinho do segundo semestre, a gente já começar a observar uma retomada do papel para voltar ali na região de topo histórico. Então, para toda a nossa audiência, a gente recebeu aqui umas 5, 6 perguntas sobre Vale. A visão do nosso convidado, do Lucas aqui, é de um preço-alvo na casa de R$ 109, já descontando os dividendos da companhia, para o final de 2023. O que sustenta essa visão do Lucas? Ele fez ali o valuation da companhia na mão, justamente o impulsionamento do governo chinês, que é um dos maiores, se não o maior cliente de Vale. É esse o racional sobre a companhia, Lucas?
Perfeito, Vinícius. Muito bem, ó, vamos seguir aqui no setor de material básico. O Roberto Fabrício, dentro da plataforma do TC, quer te ouvir, Lucas? Ele fez logo duas perguntas aqui. Ele falou sobre CSN e Gerdau. Vamos começar com Gerdau, porque Gerdau é uma empresa que usa o minério de ferro, né, como matéria-prima para fazer aço, e ela é uma empresa exportadora, ela exporta o seu aço. Gerdau tá no radar aí de vocês, Lucas? Com certeza. Gosto muito da companhia, certo? Então, ranqueando ali a parte de siderurgia e mineração, né, eu coloco ali Vale, Gerdau e Ferbasa como as minhas queridinhas, né? Então, olho muito para Gerdau, também para Gerdau Metalúrgica, né, a Goal. Então, historicamente, uma empresa muito sólida, né, pagadora de dividendos também. A gente tem um bom nível de controle na alavancagem operacional da empresa, então se a gente pega uma dívida por patrimônio líquido, também ali fica bem controlado, e segue a mesma tese de Vale, né? A gente espera um reaquecimento justamente aí também no segundo semestre, né? Justamente por conta das exportações. Então a gente também deixa bastante no radar. Boa. Ó, você falou de Ferbasa, não estava aqui exatamente no radar, eu ia perguntar de CSN, que é o questionamento do Fabrício, mas não posso deixar de falar sobre a top 3 que você citou. Vale, Gerdau e Ferbasa. O que a Ferbasa tem que chama tanto a atenção de vocês, Lucas? Na minha opinião, a empresa está muito barata, tá? Então, do setor é a mais barata que a gente tem. Colocando o valuation dela na perpetuidade aí, a gente tem um upside de quase 60% para a empresa, né, depois dessa última queda forte que ela teve, né, dos resultados anteriores. Então, né, pela minha tese, está muito descontada a empresa, ela vem num crescimento ali exponencial muito bom, e tem outros grandes players, né, que eu sigo muito, que também tem posição muito grande nela, né? Então, sempre gosto de estar acompanhando o pessoal aí. Ah, então, ó, vamos deixar claro aqui o preço de tela que você tá falando de Ferbasa, até coloquei no gráfico, tô usando o Trade in View, tá bom? FESA 4, papel preferencial de Ferbasa, agora pra mim aqui, ó, R$ 49,92. R$ 49,92. Você falou de uma queda e o gráfico de fato mostra isso daqui, né? O papel chegou aqui perto da região dos R$ 62, então houve esse recuo aqui agora pro patamar de R$ 49,92. Deste atual patamar, dessa região de R$ 49,00, ô Lucas, a sua compreensão é que há um upside para a Ferbasa na casa de 60%, é isso? Isso, mais ou menos ali na faixa de R$ 80. E esse preço-alvo é até o fim de 2023 também, ô Lucas? Aí eu coloco que já fica um pouquinho mais difícil. Esse daí eu colocaria um pouquinho mais para o longo prazo. Então, para talvez final de 24, ali período de 25 também, né? Então, porque como é um upside muito longo, certo? Então, eu acho que vai um tempinho aí para ela chegar até lá. Muito bem, então tá aí, portanto, a Ferbasa tem esse preço-alvo aí na casa, na região de R$ 80, R$ 83, mas em um período, um carrego um pouco mais extenso, na visão do Lucas de Calmonte, estrategista de investimentos da Matriz Capital, que está participando aqui com a gente. Você pode mandar sua pergunta. Oi, Lucas. Gostaria, né, só de reiterar um ponto legal, né? Eu também levo muito em consideração a análise técnica, né? Tá. Então, para o pessoal que quiser se posicionar em Ferbasa para o longo prazo, o papel tá barato. Agora, o pessoal quer operar para poder surfar, né, um pedaço disso, sugiro esperar aí um movimento de reversão confirmado, né? A gente rompendo ali o patamar dos R$ 52, né? Conseguindo sair dessa acumulação, armando um pivô de alta. Eu imagino que o papel já deva engatar ali na região dos 56 ou até do topo histórico, tá? Que a gente já tem um bom volume comprador entrando no papel. Então, confirmando aí essa ruptura dos 52, a gente já espera que o papel comece a engatar no movimento de alta. Muito bem, portanto, ó, para você que gosta de análise técnica, análise gráfica, o Lucas aqui, estrategista da Matriz Capital, dizendo para você que está olhando para FESA 4, a região dos R$ 52, para quem gosta de operar, para quem pretende operar comprado da companhia, é uma região de resistência importante. A partir dos R$ 52, o Lucas entende que é um momento ideal para você montar a posição e
Se você está projetando os R$ 83 que o Lucas desenhou aqui pra gente, já monte a posição com racional, né, Gabi, de longo prazo. O Lucas falou aí que não é pro fim de 2023 não, aí já é mirando 2024. Beleza? Ó, falamos aqui de Vale, falamos de Gerdau, de GBR4, falamos de Ferbasa. O outro pedido da audiência é CSN. Essa companhia também te chama a atenção positivamente, Lucas? Hoje em dia, não mais, né? Principalmente depois do último balanço divulgado. Isso porque, né, quando eu vou fazer de uma empresa, eu muito em consideração o risco, né? Eu sempre coloco o risco como questão prioritária, porque ninguém quer estar dentro de uma RJ, né, um dia. Então, sim. Quando a gente olha a CSN, a gente vê que no setor ela está ali, né, um pouquinho mais preocupante na questão de alavancagem e endividamento, certo? Então, depois do último balanço, né, que ela divulgou, que foi ali no dia 3, a gente conseguiu ver que a gente teve um desfalque ali no fluxo de caixa livre da companhia de 2,1 bi, né? Então, foi um desfalque muito pesado para o fluxo de caixa livre da companhia, certo? E a dívida dela aumentou, né? Então, além dela ter divulgado aí quase 1 bi de prejuízo. Então, a gente teve aí 823 milhões, se não me engano, de prejuízo divulgado, um desfalque muito grande no fluxo de caixa que ela precisou justamente para os custos operacionais, certo? Então, a gente vê que a receita, né, ela até foi boa, né, mas a parte de custos operacionais acabou dando uma matada no resultado. E, no geral, ela está ali com uma dívida líquida por patrimônio líquido um pouquinho acima da média do setor. Ainda é um patamar controlado, né, está abaixo de 3, mas já fica um pouquinho acima ali de uma Vale, por exemplo, né, de uma Gerdau. Então, a gente fica com um pouquinho de pé atrás nela, justamente porque a gente não gosta de se posicionar em papéis que têm um pouquinho mais de risco. A gente vai na linha ali um pouco mais conservadora das empresas. Muito obrigado, Lucas, pela análise aqui a respeito de CSN. O Thiago, nosso ouvinte de Minas Gerais, ele brincou aqui, ele falou, o Lucas assiste a TC Rádio. Aí ele falou o seguinte, ó, o Lucas falou exatamente o meu ponto de entrada e o meu ponto de saída em Vale 3. Olha aqui, e de fato o Thiago ele é um ouvinte de Minas Gerais que ele tá posicionado em Vale há bastante tempo. Ele escreveu pra cá, ó, eu tenho Vale a R$ 62,00 como entrada. E o preço-alvo do Thiago aqui é R$ 110,00 como ponto de saída para Vale 3. Me parece que é uma operação aqui do nosso ouvinte, do nosso investidor, Lucas, bem em linha com o racional que você traçou um pouquinho mais cedo aqui, respondendo a pergunta da Gabi, né? Exatamente, exatamente. Como aquilo Vale é extremamente cíclico, né? Então não tem. Então tá certíssimo aí o que o nosso ouvinte faz, pelo menos com a minha tese aí. De operações mais de curto, médio prazo, eu acho que encaixa super bem, né? Então, eu falo, poxa, Vale tá nesse patamar dos 60, tá muito barato, né? Eu, particularmente, né, até lanço o put a descoberto, porque eu sei que se o papel realmente vier um pouquinho mais para baixo, eu vou comprar ele num patamar ali excelente, né? Vai estar quase de graça. E vice-versa, né? Quando tiver ali na região do 100, já vai estar próximo de preço justo, o pessoal começa a jogar para baixo. Muito bem. Justamente essa consolidação aí. Aí, ó, muito obrigado, Lucas. O seu xará aqui, ó, Lucas Holanda, muito bom, excelente análise, tá gostando aqui da nossa troca de ideias, da nossa conversa. O Leandro Quattrini perguntou qual é o ticker de Ferbasa, é esse mesmo, Leandro, que você colocou aqui no chat. FESA 4. FESA 4. O Ike Grafista também comentando sobre Ferbasa. A Adriane tá aqui com a gente, valeu, Adriane, um grande abraço. William Souza, obrigado, Lucas, pela análise das commodities Vale 3, obrigado ao TC também. Valeu você, William Souza, pela sua audiência. O Denis Macedo, Vale a 110 vai deixar muita gente rica, diz ele. Isso que a gente quer, que a nossa audiência fique cada vez mais rica, que aumente o patrimônio, sempre com muito conhecimento de mercado, por isso que nós trazemos aqui, apresentamos a você, investidor e investidora, só pessoa de qualidade do nível aqui do Lucas, da Matriz Capital, que está conversando com a gente. Boa! Ô Lucas, pra gente fechar esse assunto aqui das empresas que usam como matéria-prima o minério de ferro, não posso deixar de perguntar sobre Usiminas, né? Muita gente olha para Usiminas como aquele patinho feio quando pensa no quarteto de ferro. Agora, se a gente for comparar a performance no ano, olha só, tava dando uma olhadinha aqui, ó. Usiminas no ano sobe 9,82%. E Vale cai 21,52%. Então, Usiminas, nesse ano, até que a companhia tá aí caminhando. Você gosta desse case de Usiminas? É uma companhia que atende muito mais o mercado interno, né, Lucas? Exatamente. Usiminas é a minha, né, seria
o patinho feio que a gente gosta, né? Então, é o patinho feio, mas a gente abraça ele. Por quê, né? Se a gente olha para os números da companhia, é outra companhia que ela tá de graça também, né? Então, se eu não me engano, o PL dela tá na casa de 2 ou de 3, né? Então, é aquilo, pelo preço que ela tá hoje, o lucro que ela entrega, em 2, 3 anos a companhia, né, já paga o investimento que você faz, né? Então, tá praticamente de graça aí. Ela teve uma queda aí atípica, justamente por conta da reforma, né, do forno de siderurgia que ela teve que realizar, que é uma reforma que tem que fazer de 25 em 25 anos, e por azar, né, final do ano passado ela teve que fazer essa reforma, então isso impactou muito o fluxo de caixa e a entrega da companhia em si, né? Então teve um dispêndio de capital muito grande, ela teve que paralisar a operação, então justamente por isso que ela defasou, né, além do que deveria. Só que aquilo, ela está num patamar muito bom, a gente teve o controle da companhia, né? Tem trocado recentemente, né, com a saída aí do grupo Nippon da controladoria, e o mercado acabou precificando isso muito bem, né, com os novos controladores e, né, com a reforma do forno ok também. Então a gente fica muito atento aí para como que vão ser os próximos resultados de Usiminas, se ela vai conseguir realmente aí entregar uma boa receita, tá com uma margem ok, se ela vai conseguir também segurar o nível de endividamento dela, mas no geral é uma empresa que eu coloco aí com um nível de risco um pouquinho maior, mas como uma aposta que vale a pena. Ô Lucas, só pra gente finalizar os Minas, porque eu tava lendo sobre a companhia e eu ouvi algumas pessoas falando que um dos riscos da empresa é justamente essa paralisação de alguns fornos. Direto, você precisa parar ali a operação de fornos da Usiminas para fazer algum tipo de manutenção. Isso acaba acontecendo com mais frequência do que com outras concorrentes. E quando você para um forno, evidentemente a sua produção cai, você tem um impacto ali na receita. Eu queria te ouvir só um pouquinho sobre isso. De alguma maneira isso te preocupa? Como vocês aí na matriz estão monitorando esse fator de Usiminas, por gentileza? Legal. Como né, as reformas de forno elas não são algo que acontece toda semana, né? Né? Então, o principal forno, por exemplo, a reforma é prevista de 25 e 25 anos, né? Então, isso não deixa a gente tão preocupado, porque aquilo não é toda semana vai paralisar ali um forno, né, para uma operação. São coisas mais pontuais onde a gente consegue já ter uma certa previsibilidade. Então, isso acaba não impactando tanto aí como um risco, né, como um medo para a gente, porque a gente já tem isso em mente. Ô Lucas, agora aí você me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu tava lendo também, tava conversando com algumas pessoas, o problema quando você paralisa um forno é porque não é igual o forno da nossa casa, né, Gabi? Você quer ligar, você vai lá e põe ele em 220 graus, 280 graus e liga. Não. Como é uma temperatura altíssima, você não pode baixar essa temperatura de uma vez assim, do máximo pro zero. Então você vai resfriando o forno etapa por etapa até aquele forno chegar numa temperatura que as pessoas consigam sobreviver lá dentro e fazer a manutenção, né? Você precisa, você transforma minério em aço, imagina a temperatura desse forno. Para ligar, a mesma coisa. Você não pode sair do zero e ligar na temperatura máxima do forno. Você vai ligando esse equipamento, né, assim, etapa por etapa, até chegar na temperatura ideal para que esse forno volte aí a produzir. É esse o processo, certo, Lucas? Exatamente, exato. E por isso que a gente viu justamente essa queda, né, acima do normal, né, no caso, abaixo do normal, né, na Usiminas. Então, como o período de reforma ali do principal forno, né, é algo demorado, né? Então, não é de uma hora para outra e é muito custoso, né? Acaba impactando também muito o fluxo de caixa da companhia. A gente viu uma queda aí excepcional, né? Mas que, consequentemente, deixou o papel num patamar aí muito barato. Ó, o pessoal tá aqui te elogiando, viu, ô Lucas? Não sei se você chamou os parentes aqui, porque elogio de parente vale também, mas tem um monte de gente aqui, ó. O Guido tá dizendo parabéns ao TC e ao Lucas, informações bem estruturadas, de fácil compreensão, show de bola. E o KM Asfalto tá dizendo, agora que o Lucas falou, vou ficar mais de olho em Usiminas. O pessoal tá perguntando se pra Usiminas você também tem um preço-alvo. Você pode dividir aqui com a audiência o seu racional nesse sentido, Lucas. Usiminas eu não tenho preço-alvo dela por valuation, certo? Então, justamente como a gente quer mais fazer uma aposta no curto prazo, certo? Mais pelo técnico, obviamente pelo macro, mas também levando em consideração o técnico, eu não coloquei por valuation um preço-alvo para ela, certo? O que eu consigo falar é que um patamar mais estatístico, né, jogando um pouquinho mais de análise técnica,
que a gente pode ver com a retomada, né, do fluxo de caixa da companhia, seria ali na região de 9 a 10 reais, certo? Então, questão de upside, a gente colocaria aí, pelo menos uns 25%. Isso é o que eu estou mirando aí mais para o curto prazo. Tá aí, portanto... Curto, médio prazo. Uzi Minas no radar aqui do nosso convidado de hoje. Vamos trocar um pouquinho de setor, Gabi? Vamos lá. Falamos muito sobre o setor de minério. Ó, Lucas, eu sei que a gente prometeu a entrevista pra você e pra Adriana, pra assessoria, até 1h30, mas aqui o apresentador do programa atrasou tudo. Você consegue ficar com a gente mais uns 10 minutinhos? Tranquilo. Aê, boa, rapaz! Lucas. No nosso almoção, agora é hora da sobremesa. E a sobremesa vem com um setor elétrico no radar, certo, Gabi? É isso mesmo, Lucas. Queria te perguntar também sobre Eletrobras, né? Que é uma companhia que também está sempre no radar. E não necessariamente, né? Quando a gente fala de Petrobras, as falas do presidente Lula são uma surpresa para o mercado. Já temos aí 6 meses de governo e até durante a eleição de 2022, parte esmagadora ali do mercado precificava um risco político em relação às estatais. O que eu queria saber de você é se o atual posicionamento do governo te surpreende de alguma forma, seja para o bem ou para o mal, né? Porque o Lula tá sempre aí falando de Eletrobras. Aliás, só para complementar a Gabi, porque saiu há pouco mesmo. Ô, Leozinho, se você puder mostrar aqui meu painel Mover Pro, até para trazer o Lucas para dentro da informação, eu tô procurando aqui, ó, o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, ele falou hoje de novo sobre a Eletrobras também. Deixa eu ver se eu encontro o que ele disse aqui, ó, porque me chamou muito a atenção. Ó, colocar Silveira aqui no painel Mover Pro. Vamos aqui, ó, Silveira. Golden Share da Eletrobras é criminosa. Foram as palavras do ministro de Minas e Energia falando sobre esse processo de privatização da Eletrobras. Isso te preocupa? Foi a pergunta da Gabi, Lucas. Demais. Então, eu particularmente não gosto de manter posição em Eletrobras justamente por conta dos ruídos políticos, né? Então, mesmo após, né, o anúncio de privatização, a gente continua tendo o papel sendo muito martelado aí, né? Principalmente pelo Alexandre Silveira, né? Obviamente pelo Lula também. Isso nunca vai ser benéfico para o papel, entendeu? O papel está ali num tiroteio político, nunca vai ser benéfico para ele. A gente já viu, né, também outras falas do Alexandre Silveira, também com o PPI da Petro, né? Que tá em destaque hoje. Então, já 2 meses atrás ele estava falando que eles precisavam mudar a política de paridade de preço da Petro também, que era um crime. Já vinha batendo na Eletrobras e agora continua batendo também. Então, eu particularmente não gosto de me alocar em papéis que tenham ruídos políticos, porque poucas vezes a gente vai ter isso como algo positivo, né? Geralmente é para pior, né? Como está aí o caso. Ô Lucas, agora, para quem, muita gente aqui, naquele processo de privatização da Eletrobras, pegou o seu dinheiro, o dinheiro do FGTS e investiu em Eletrobras. Então comprou parte das ações da Eletrobras. Essa pessoa, até se ela quiser desfazer hoje a posição, ela ainda não pode. Se não me engano, é a partir de junho, julho agora. Tá chegando os meses que vai completar 1 ano da operação. Final então, do lock-up. Exato. Quem quiser, a partir desse mês, né, se não me engano é julho, resgatar esse dinheiro, aí pode. Só que vai resgatar com prejuízo. Porque hoje o preço de tela de Eletrobras é menor do que quando você, investidor e investidora, nós compramos, quem colocou o dinheiro do FGTS aí comprou o papel da Eletrobras. Para essa questão da desestatização, você falou que te preocupa, você não monta a posição, mas para quem já está dentro do negócio, eu ouvi também outras pessoas passarem aqui, conversarem e dizer o seguinte, que existe um dispositivo nesse processo de Eletrobras, que se o governo quiser recomprar as ações da estatal, ele precisa pagar um prêmio. Então quem já está posicionado pode ficar, entre aspas, assim, tranquilo, porque não vai perder dinheiro nesse sentido, já que o prêmio compensaria aí uma possível reestatização da Eletrobras. Então, olhando agora, Lucas, para quem já está dentro, para os acionistas que estão nos acompanhando e já tem posição em Eletrobras, principalmente para quem colocou o FGTS que não pode tirar ainda. Esse dispositivo, de fato, dá uma certa tranquilidade para quem colocou ali os seus recursos em Eletrobras, na sua visão, Lucas? Nesse caso, sim. Então, justamente, se o governo quisesse reestatizar a companhia, né, voltar, o prêmio que seria colocado, né, em cima do papel acabaria compensando, né, não sei se exatamente 100%, mas daria uma boa compensada pelo preço que está hoje, certo? Então, quem já está alocado no papel conseguiria ter uma tranquilidade por conta do local,
né, de ainda não ter conseguido sair. Então, se de fato, porque é aquilo, né, a gente pode ter murmurinho, né, de, poxa, o pessoal ali fica batendo, como também é comum, o que não ajuda em nada a empresa, ou o governo realmente vir de fato e querer a reestatização do papel, né? Se isso de fato acontecer, o prêmio que vai estar embutido no papel vai dar uma boa compensada pelo preço que está hoje. Então, pós o lock-up, né, se isso realmente acontecer, o pessoal vai conseguir ter uma saída aí num preço bem melhor. E para você que não colocou seu dinheiro do FGTS, para você que não tem posição em Eletrobras, a visão do Lucas, para quem está chegando agora, ele acabou de falar, mas eu vou reforçar, não tem posição no papel, certo, Lucas? Você não está posicionado em Eletrobras. Exatamente. Por tudo o que ele já explicou aqui pra gente. Agora, tem algumas outras empresas do setor elétrico, Lucas, que eu sei que estão no seu radar. Vou começar tratando aqui de algumas. Vamos começar falando de Taesa. Você gosta dessa companhia, ô Lucas? Eu sei que muita gente que pensa em dividendos pensa em Taesa, uma empresa que trabalha aí, que atua no setor de transmissão elétrica, hein? Perfeito. Eu gosto bastante de Taesa, certo? É aquilo, ela teve uma queda aí junto com tudo, né, que a gente teve lá, né, pós 2021, que foi um pouquinho até acentuada porque ela tava cara já, né, então Taesa é aquele papel que não parava de subir, né, vocês devem lembrar ali, para 2021, né, só subia, só subia, né, é queridinha de muitos, principalmente do setor elétrico, então acabou ficando muito caro, só que ela já está num patamar negociável de novo, certo? Do setor, eu ranqueio ela ali como não sendo uma das melhores na questão de upside, porque o preço dela já está um pouquinho... Ainda dá para montar a posição no papel, né? Colocando ali o valuation dela na perpetuidade, ainda enxergo um crescimento da empresa. Então, eu, por exemplo, ainda mantenho posição nela. Falando um pouquinho do técnico, né? Ela supera essa zona de topos aí. Ela ainda pode dar uma boa andada. Mas falando em questão de upside por valuation, eu ainda tenho outras empresas que eu gosto mais. Ah, então vamos tentar descobrir essas empresas, Lucas, que você entende que tem mais upside. A Lupar é uma delas? Acertou em cheio o primeiro lugar. Aí eu tenho que. Não tenho bola de cristal, não. A gente conversando aqui com a assessora do Lucas, ela comentou, falou: olha, acho que a Lupar ele tá monitorando. Então o mérito vai pra Adriane. Boa. Queria te ouvir bastante a respeito de Alupar. Eu vou colocar aqui na tela também, enquanto você faz a análise pra gente, a Unity da companhia, que é aquele ativo que tem mais liquidez. A Lup 11, Lucas. Perfeito. Então, companhia também é a que estava ali mais descontada, certo? E como que eu costumo ranquear as empresas? Eu faço um misto, né, de múltiplos fundamentalistas com o valuation que eu faço e também com o consenso das casas. Então vejo aí também o que as casas estão olhando e dando de upside para o papel. Como a Lupar está com uma geração de caixa muito boa, né, e ela teve um crescimento ali, né, exponencial, né, ultimamente, então ela conseguiu dar uma boa esticada na receita, ela conseguiu segurar bem as margens, o custo de capital dela, né, está extremamente controlado, ela está num nível de endividamento muito bom, né, está com novas operações, e principalmente, né, com bom dividendo, né, então a gente está com uma expectativa de dividendo para a Lupar aí muito boa para os próximos exercícios. Eu coloquei aí ela como a minha queridinha do setor. Então, nela, né, ela desde os R$23, né, então já deu uma esticadinha, mas eu ainda, né, mantenho o papel que eu acho que ainda tem um potencial de valorização. Eu acho que pode chegar aí até a região dos R$33, R$35, que seria onde eu colocaria um preço justo para o papel ficar. Então ainda teria mais uma boa esticada aí, colocaria talvez até para o final do ano. Tem um upside considerável, então, hein? A região dos R$33, R$34 para a Lup 11, agora ativo negociado no patamar de R$28,48. Graficamente, você está aqui acompanhando o gráfico diário de Alupar. Olha, 1h mais 49 minutos, uma conversa espetacular. O Lucas vai ter que voltar aqui. Vai ter que voltar. No almoço de negócio, porque fez muito sucesso. O maior prazer, gente. Maior prazer. Foi muito legal. Olha, tem um pessoal aqui, quero mandar um grande abraço pro perfil @userx. Ele perguntou aqui várias vezes, ele falou, pergunta pro Lucas, pelo amor de Deus, se ele acompanha a Sanepar. Você olha pro setor de saneamento básico também, ô Lucas? Tá no seu radar aí, Sanepar? Eu olho muito pouco. Gostaria de opinar, mas é um setor que eu olho muito por cima, então não vou conseguir ter uma conversa
aprofunda a respeito. Peço perdão. Ah, não tem nenhum problema. Eu aproveitei para fazer a pergunta, mas no começo da entrevista eu tinha até pontuado. Falei, setor elétrico, petróleo, não deu nem tempo da gente falar de petróleo. É verdade. E o setor de material básico, eu sei que tá no radar ali do Lucas. Mas fique tranquilo que vamos falar de Sanepar ao longo do programa aqui ainda, para nossa audiência, o perfil @userx. Lucas, muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado aí da conversa, tanto quanto a gente. E os microfones aqui da TC Rádio, do Almoço de Negócios, estão abertos para você. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu, Lucas? Combinado então. Até uma próxima. Valeu, Gabi. Valeu, Vini. Abraço, gente. Obrigada, Lucas. Ah, foi muito legal, hein, Gabi? Nossa, foi tão bom, assim, que além de ter passado muito rápido, a gente nem conseguiu contemplar tudo porque rendeu, né? Quando o assunto rende é que é bom. É, exatamente. Mas a gente vai manter o mesmo nível agora, hein? Ó, Claro. Tinha gente perguntando de